Irmãos, hoje eu quis trazer uma passagem e uma palavra para os irmãos que Deus trouxe para mim também durante essa semana. Essa semana eu estava conversando com um grupo de amigos, com um grupo de pessoas cristãs, e no meio da conversa eles falavam um pouco sobre a juventude, sobre a adolescência deles, sobre como foi a vida deles na adolescência, na juventude deles. E aí a gente comentando sobre, uma das pessoas falou assim: eu, quando estava na minha juventude, eu fui um cristão, uma cristã, que sofreu na pele muita discriminação por ser crente. Sofri muito preconceito por ser cristã. Mas ainda assim, eu dizia e me afirmava ser cristã. Eu mostrava e batia no peito dizendo: eu sou cristã. Eu dizia, mesmo tantas pessoas ao meu redor, todos os que estavam ao meu redor, não sendo, ou aqueles que eram se escondendo, eu tinha a coragem de olhar ao meu redor e dizer: eu sou. E às vezes, passando isso, passava por preconceito, passava por momentos difíceis, passava por situações que a gente não quer passar. Porque ninguém gosta de sofrer preconceito, ninguém gosta de discriminação. Muito menos por algo que a gente crê, muito menos pela nossa fé, muito menos por algo que a gente está disposto a sofrer. Mas a gente não quer sofrer. Se possível, a gente não gostaria de sofrer, seria muito mais fácil. Mas ela disse que estava disposta a fazer isso. Teve momentos em que ela pensou em desistir da faculdade, do curso dela, pelo preconceito que ela sofria. E aí, nesse momento, eu comecei a refletir sobre mim. Sobre a minha juventude, sobre a minha adolescência, sobre aquilo que eu passei na escola, na faculdade. E quando eu pensava, quanto mais eu ficava pensando, quanto mais eu refletia, quanto mais eu me analisava nesses momentos, mais eu me frustrava comigo mesmo. Porque eu fui diferente disso. Por muitas vezes, eu não fui a pessoa que disse que eu sou um cristão, mesmo eu sendo. Muitas vezes eu era confrontado, porque alguns sabiam: você não vai na igreja? Eu ficava meio assim, eu sou da igreja, mas eu não batia o pé, mostrando que eu era cristão muitas vezes. Até que um momento, uns amigos meus decidiram fazer uma reunião dos cristãos, e aí eles se envolveram, e era um amigo meu que sofria muito preconceito também, porque ele sim batia o pé, e ele todos os dias ia de 20 a 30 minutos mais cedo para a escola, para todos os dias escrever um versículo no quadro da escola. Todos os dias ele chegava mais cedo na sala de aula, as salas de aulas eram todas abertas, e ele escrevia um versículo bíblico. E todos os dias as pessoas riam da cara dele, mas ele ainda assim continuava fazendo isso. E aí depois disso a gente criou um grupo. E nesse momento eu comecei a demonstrar um pouco mais que eu era cristão. Mas naquele meio. Em muitos meios eu não demonstrava. Às vezes no meio de outros colegas da sala, quando eu estava junto com eles, eu não era tão crente. Eu não era aquela pessoa que falava da Bíblia. Ou quando tinha a oportunidade de demonstrar que eu era um cristão, demonstrava. Muito pelo contrário, às vezes eu queria me esconder. E aí isso foi me frustrando. Foi me frustrando porque eu pensei: poxa, o quanto de coisas que eu poderia ter falado na minha adolescência, na minha juventude, demonstrado que a minha vida era melhor por eu ser um cristão, que eu deixei de falar, que eu deixei de demonstrar, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo, porque eu vivia dois mundos. Na verdade é que eu queria ter o melhor dos dois mundos. Eu queria ter o melhor de Deus, mas eu queria ter o melhor do mundo. E isso me doeu. Doeu o meu coração. Doeu de verdade. Eu senti tristeza. Doeu pensar que muitas vezes nós podemos estar vivendo assim. A gente pode estar vivendo duas vidas. Dois momentos, ter dois corações. Vivendo como crente e descrente, dependendo do local onde a gente está. Vivendo como justo ou injusto, dependendo da oportunidade, da situação, da circunstância.
Talvez vivendo como salvo, talvez vivendo como um condenado. Tudo dependendo do momento, da circunstância, daquilo em que se mostra oportuno para a gente naquele momento. O texto que eu quero ler com os irmãos vai falar um pouco sobre isso. Ele trata sobre a gente viver dois mundos, sobre nós vivermos duas vidas, sobre nós vivermos como crentes e descrentes. Ele trata sobre inveja, sobre maldade e sobre tudo isso fluir de um lugar só, do nosso coração. Convido os irmãos a mais uma vez colocarem de pé e abrirem suas Bíblias comigo em Tiago, no capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 até o 10. Nos diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com o ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, Pai, com o coração quebrantado, ó Pai. Com o coração entristecido, como diz a Sua palavra, para nós transformarmos a nossa alegria em tristeza, ó Pai. Porque diante de Ti, Senhor, nós devemos nos humilhar e demonstrar como somos pequenos, ó Deus, diante de um Deus tão, tão grande. Por isso nós pedimos que Tu, meu Pai, um Senhor tão grandioso, esteja aqui, ó Pai, presente neste local, nos ensinando da Tua palavra, ó Pai, nos mostrando o Teu caminho e mostrando aquilo que devemos seguir, de acordo com aquilo que o Senhor nos dá. Nos direcione, ó Pai, dê-nos do Teu Santo Espírito, ó Senhor, para compreender e aprender mais de Ti, ó Pai. Que eu não fale aqui, mas que o Teu Santo Espírito venha falar por meio de mim. Em um nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existem 4 Tiagos na Bíblia. E por muito tempo, muitas pessoas discutiram quem é o Tiago que escreveu o livro de Tiago. Hoje, tem-se que o mais provável dos Tiagos que escreveu o livro de Tiago foi o irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Cristo. Porque sim, Jesus teve outros irmãos. E quando a gente ouve isso, a gente pensa, nossa, Tiago deveria ser uma pessoa super próxima de Jesus, uma pessoa que viveu ao lado de Jesus, viu Jesus nascer, crescer. Provavelmente, Tiago, então, deveria ser um dos crentes mais fiéis, mais próximos. Mas não. A Bíblia nos fala em João 7,5 que nenhum dos seus irmãos cria nele. Que nenhum deles acreditava em Cristo. Então a gente vê o Tiago, um irmão de Jesus, que viu ele crescer, que viu ele brincar, que brincou ao lado de Jesus, porque Jesus também foi uma criança. Jesus também teve seus momentos infantis, mas ele já via que era uma criança diferente. Com certeza Jesus não foi uma criança como nós. Então, esse irmão viu Jesus desde a infância e não cria no seu irmão. Não cria que ele era o Deus. Mas com o tempo, Tiago começou a aceitá-lo como Deus a partir do momento principal, que ele viu a ressurreição de Cristo. Mas mesmo depois de ele ver Jesus com 12 anos ir no templo ensinar sobre as Escrituras, ele ainda assim não acreditava. Ele precisou ver
com seus próprios olhos o Cristo ressurreto. E a partir desse momento, que está em 1 Coríntios 15, 7, diz assim: depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. A partir deste momento em que ele foi visto ressurreto, Tiago creu, ele se tornou um dos crentes. E não apenas um dos crentes, mas sim um dos principais crentes em Cristo. Diz a história que Tiago tinha os joelhos como de camelo, de tanto que ele se ajoelhava e orava ao Senhor. Esse é o Tiago que escreveu esse texto que nós estamos lendo. Esse é o Tiago que escreveu que nós não devemos ter uma amizade com o mundo e uma amizade com Deus. Tiago, no seu livro todo, ele traz algo muito interessante, que é o viver prático do cristão. O que é viver prático? É como um cristão deve viver a sua vida no seu dia a dia. Como um cristão deve viver a sua vida no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa, com a sua família, com os de dentro ou com os de fora. Com aqueles que são cristãos e com aqueles que não são. Tiago que nos fala que a gente ora e não recebe porque a gente pede mal. Tiago que fala do mal da língua. Tiago que fala sobre não julgar os outros. Tiago nos traz muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que ele quer trazer aqui, nesse livro, nesse momento, é sobre como nós devemos colocar em prática a nossa vida cristã, para que nós não venhamos a ter dois mundos, duas visões, dois corações. Quantos de nós já não nos colocamos em uma situação dentro da igreja e uma situação completamente contrária fora dela? Quantas vezes a gente já não esteve diante de algo que nós poderíamos mudar uma situação, talvez no emprego, talvez em uma conversa em que todos estão tendo, nós poderíamos ser a pessoa em que diria: não, a conversa está indo para o rumo errado. Eu posso demonstrar a minha crença e demonstrar que as coisas não são dessa forma, mas nós preferíamos nos ausentar, nos isentar, nos deixar de lado. Quantas vezes será que isso já não aconteceu? Tiago, ele fala que todos esses problemas, todas essas guerras, intrigas e problemas que acontecem no nosso meio, acontecem por uma causa. No versículo 1 ele ainda diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Tudo o que acontece, todos os nossos problemas acontecem por conta dos conflitos que existem dentro de nós mesmos. Como assim conflitos dentro de nós? Como assim algo ruim desse nível? Guerras, problemas, intrigas, dificuldades, tristezas, dores. Por que isso provém de dentro de nós? Isso provém por conta de nosso coração até hoje ser tendencioso ao pecado. Por mais que você já tenha declarado Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ainda assim, a gente tem uma tendência a viver de acordo com o pecado. A viver de acordo com a carne, que ela milita e luta contra nós todos os dias. Militar, de um militar, de polícia militar. É isso mesmo, de combater. Porque a carne, ela combate o espírito com armas. E armas que querem derrubar o nosso espírito. Que querem derrubar o Espírito Santo do nosso coração. A carne, ela não quer deixar o espírito crescer dentro de nós. Sabe aquele amigo duas caras, que todo mundo já teve alguém, que você conta uma coisa para ele, e uma semana depois todo mundo já está sabendo aquilo que você contou? Aquele amigo fofoqueiro que você tem, que todo mundo conseguiu lembrar de alguém nesse momento? Porque todo mundo já teve alguém que você confiou para contar algo, e pouco tempo depois, outra pessoa já sabe daquilo que você contou, mas você contou com tanto segredo, você diz: por favor, não conta para ninguém. Logo, logo, todo mundo está sabendo. Pois é, nós somos assim muitas vezes. É o que Tiago está dizendo. Você é um amigo duas caras que vai para Deus e diz: Senhor, eu quero entregar a minha vida completamente a Ti. No sábado. Só no sábado. Porque na segunda, eu não quero mais. Na terça também não. Nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Porque eu vivo duas vidas diferentes. Uma dentro e outra fora da igreja. É muito triste pensar que o nosso coração
muitas vezes diz ser de um. Muitas vezes diz ser do Senhor. Diz que o meu coração pertence a Deus. E é muito fácil a gente falar isso e proferir com a nossa boca. Mas você já pensou o quão difícil é ser dependente de alguém? Você já pensou o quão difícil é obedecer fielmente a uma pessoa? A outra pessoa que não seja você mesmo? Desde criança, a gente já tem a tendência a querer responder os nossos pais. A gente já se sente, nossa, eu que sei das coisas. Crianças com 9, 7 anos, às vezes, já estão respondendo e querem saber mais que os próprios pais. Já querem ter mais conhecimento que o pai. Na adolescência, cada vez mais vai gerando discussão, porque a gente não quer pertencer a outra pessoa. A gente não quer respeitar e ser submisso à vontade do outro. Por isso que é tão fácil falar que nós somos submissos a Deus, mas é tão difícil nós aceitarmos a vontade dele em nossa vida. É tão difícil nós aceitarmos e fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque a nossa tendência é não aceitar. Foi isso que o homem e a mulher, Adão e Eva, já fizeram no início. Já fizeram no Éden. Eles entregaram-se aos seus prazeres. Eles entregaram-se a uma fruta que eles nem sequer conheciam. Imagina nós, que hoje já conhecemos o pecado. Imagina nós, que hoje já conhecemos o erro, já sabemos o gosto bom que é o pecado. Porque é bom, é saboroso, mas tem um problema muito grande dentro desse gosto. Ele traz consequências muito graves. E o nosso coração, ele tem uma real natureza que não é divina. Ela é humana. Ela é carnal. É isso que Paulo diz em Romanos 7. Ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E é assim dentro de cada um de nós. Nós não fazemos apenas aquilo que nós queremos, mas o pecado, ele faz muitas vezes aquilo que ele quer dentro de nós. Ele luta, ele briga, ele está dentro do coração de cada um de nós. Talvez alguns de nós não queríamos estar aqui. Vamos falar a verdade, eu acordei hoje cheio de sono, cansado. Pensei, nossa, como eu queria dormir um pouquinho mais. O pecado estava lutando contra mim, a carne estava dizendo, Mateus, dorme, fica. Você trabalhou a semana inteira, você pode descansar um pouquinho no sábado, o que tem? Qual é o problema dormir um pouquinho mais? É o primeiro dia de descanso que você tem. Pois é, eu poderia. Mas isso é a carne falando contra mim. Mas o Espírito que há em mim, porque o Espírito de Deus vive em mim e vive em cada um dos irmãos. E Ele ajudou os irmãos a levantarem hoje. E Ele disse para vocês, levantem e adorem ao Senhor, porque Ele deu tudo que vocês têm. Ele é o Senhor da vida de vocês, não o pecado. Não a carne que está lutando contra vocês. Por mais que a carne grite para vocês, o Espírito precisa gritar mais alto. O Espírito precisa falar mais alto do que a carne. Mas isso é uma luta de todos os dias. Isso não é algo que a gente vai dizer, vai Espírito, fala. É algo que você precisa gritar para dentro de você mesmo. E lutar contra si mesmo. Esmagando a carne que há dentro de vocês. Esmagando a carne que há dentro de mim. Porque hoje eu queria dormir. Porque hoje eu queria descansar. Eu estava cansado. Mas eu sabia que mais importante do que descansar o meu corpo era descansar a minha alma no Senhor. A verdade é que todo cristão vive essa guerra que é uma luta diária. Acho que todo mundo aqui já ouviu um exemplo de que a gente tem 2 lobos e qual a gente alimenta mais, ele cresce. Mas eu não vou nem usar o exemplo do lobo. A gente vai usar o exemplo de 2 guerreiros que estão com 2 espadas lutando um duelo a ponto de querer matar um ao outro.
Um quer derrubar o outro. Qual guerreiro você vai se juntar? Qual deles você vai ajudar nessa batalha? Você vai ajudar a sua carne ou você vai ajudar o seu espírito? Todos os dias esses guerreiros acordam e todos os dias eles começam a batalhar uma nova batalha. Todos os dias, um deles vai sair vencedor. Qual deles você vai deixar vencer dentro do seu coração? Qual deles você vai deixar com que ele coordene a sua vida? Porque o vencedor ele não vai apenas querer os louros da vitória, ele vai querer controlar a nossa vida. A carne, o mundo ou o espírito, o nosso Deus, o nosso Senhor. Qual deles vai cuidar do nosso coração? Todos os dias a gente pode se entregar a um deles. E por mais convertido que nós sejamos, por mais que eu creia no meu Senhor, no meu Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu creio, e eu sei que cada um dos irmãos aqui também crê, por mais que vocês creiam, por mais que vocês já tenham declarado que Ele é o Senhor da vida de vocês, vocês continuam lutando. E eu continuo lutando. Deus, Ele deixou ainda, por enquanto, até que Ele volte a carne ainda lutar contra o nosso espírito. Por conta do nosso pecado, a gente continua com essa... É como se fosse uma bússola e ela vai apontando para o pecado. E a gente tem que virar ela, não, vamos apontar para o espírito. E cabe a nós lutar essa batalha. Vocês já ouviram uma frase, eu tenho certeza, que é: o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Ou seja, se você está do lado de lá, você é do lado de lá. Não tem essa. Ou é meu amigo, ou é amigo do meu inimigo. Essa frase é muito falada até por filmes, é falada no Poderoso Chefão, é falada em muitos filmes. Enfim, é uma frase muito conhecida. Quando se trata do contexto cristão, a gente pensa, não faz sentido. Mas, na verdade, no contexto cristão, nesse contexto, é onde ela mais faz sentido. Ou a gente está do lado do nosso amigo, ou a gente está do lado do nosso inimigo. Não existe meio termo. Todos conhecem o texto em que fala que o morno Deus vai vomitar. Deus não suporta o morno. Tem uma velha história que fala que existia uma pessoa em cima do muro. E um lado era de Deus e um lado do diabo. E aí, a pessoa perguntou para o diabo, por que você não está tentando chamar ele para o seu lado? Bom, porque o muro é meu. O muro já é dele. Estar em cima do muro, estar no meio termo, estar no meio das duas opções, não é uma opção. Porque se você está no meio, você já está do lado do inimigo. Se você está no meio termo, você já está no lado dele. Se você está balançando entre um e outro, no sábado eu sou de um, durante a semana eu sou de outro. Ah, mas eu vou à igreja, mas eu busco ir à igreja, eu faço as coisas na igreja. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Para Deus, isso é amizade com o mundo. E a amizade com o mundo significa inimizade com Deus. Tiago deixa claro isso. E, na verdade, é um erro buscar o mundo, buscar fazer as coisas do mundo. E querer estar perto, na verdade, já é um erro. Nós buscamos o erro sempre que nós nos afastamos de Deus. Como assim? Não existe meio termo, certo? Ou seja, ou você está próximo de Deus, ou você está longe de Deus. Se afastar de Deus significa estar fazendo errado. Como Paulo falou no livro de Romanos que a gente acabou de falar, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim, esse sim eu faço. Por quê? Porque quando nós estamos distante de Deus, mesmo que pouco, isso já significa que nós estamos fazendo o erro. Nós já estamos buscando o mal. Nós só conseguimos fazer o que é certo quando nós estamos próximos do nosso Senhor. Nós só conseguimos fazer aquilo que é correto, aquilo que mostra obediência a Deus, quando nós estamos perto dele. Fazer o bem
longe de Deus, fazer o bem longe da palavra do Senhor, é também fazer o mal. Porque nós não temos bondade no nosso coração. A bondade que nós temos, a bondade que nós possuímos, já foi de antemão preparada pelo Senhor. E tudo isso, essa inimizade com Deus e a amizade com o mundo se mostra de diversas formas. Quando nós estamos no nosso trabalho e nós nos isentamos de declarar cristão. Nós dizemos, não, eu não vou me interferir aqui. Está tendo esses problemas, está tendo essas coisas, estão acontecendo, mas eu não vou dizer que eu vou orar por essas pessoas. Por que eu ia fazer isso? Por que eu ia dizer que, nossa, estão trocando fotos erradas, fotos ilícitas, estão fazendo coisas erradas? Não, eu não vou me posicionar aqui. Eu não vou dizer que isso está errado ou que eu não concordo com isso, porque eu seria o chato. Quando nós entramos no meio de uma piada que a gente sabe que é errada, porque, foi engraçado. Tudo isso demonstra que nós estamos tendo amizade com o mundo. E nós estamos tendo inimizade com Deus. E, novamente, não dá para ter os dois. Ou nós somos um, ou nós somos o outro. A verdade é que quase 100% das vezes, nós sabemos que não estamos agindo como não cristãos. Quase 100% das vezes que nós não estamos agindo como não cristãos, nós sabemos que nós não estamos agindo como não cristãos, que nós estamos agindo como não cristãos. Raras são as vezes em que a gente age de forma errada e não percebe. A gente até fala, sobre aquele pecado inconsciente que acontece, mas essas são muitas vezes a exceção. Normalmente a gente percebe e a gente tem a possibilidade de mudar, mas a gente não muda porque nós queremos nos isentar, porque nós queremos viver a amizade com o mundo, porque é boa. Porque a amizade com o mundo, ela conforta o nosso coração de uma certa forma, porque por mais que nós sejamos espírito, nós também somos carne. O problema é que o nosso Deus, ele não aceita essa amizade, e ele não aceita. Ele apenas espera uma entrega completa e real do coração nosso. Mas a gente precisa mudar essa situação. Cada um de nós precisa viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. Buscar fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E para isso, nós precisamos buscar ter uma vida com Deus. Busque ter uma vida com Deus. Mas eu já estou buscando. Eu já estou aqui na igreja toda semana, eu já estou aqui todos os sábados, eu venho ao estudo, eu venho à pregação, eu vejo, eu ouço. Isso não é suficiente. Tem um evangelista muito famoso, que é o Moody. Ele diz assim: nesta era de correria e incessantes atividades, era de correria, era século XIX, imagina hoje, né? Se ele tivesse hoje, aí sim ele ia ver o que era correria. Nessa era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo todos os dias. Qualquer homem ou mulher que assim proceder não conseguirá passar mais do que 24 horas longe de Deus. Numa era de correria, nós precisamos tirar um tempo a sós com Deus. Nós precisamos tirar um tempo sozinhos. Você e Deus. Eu e Deus. Esse momento é crucial na nossa vida. É o famoso devocional que a gente tanto fala e que tanto é negligenciado pela igreja. O momento em que a gente tira sozinho com Deus. Uma conversa, uma oração. Ter uma vida devocional diária é o primeiro. Não é o único passo. É apenas o primeiro passo para que a gente possa ter essa intimidade com o Senhor. Sem uma vida devocional com Deus, a gente não está priorizando Ele. Se a gente não está priorizando Ele, a gente está priorizando outras coisas diante do nosso Senhor. Se a gente não tem tempo para ler a palavra do Senhor, para que a gente está tendo tempo então? Qual o tempo a gente está tendo para fazer o quê? E o que a gente está fazendo da nossa vida? Se não priorizar aquele
que era para ser sempre a nossa prioridade, que era para ser o primeiro a ser visto por nós. Tiago está falando aqui também sobre sujeitar-se a Deus. O que significa se sujeitar a alguém? Nossa, estou me sujeitando a tal pessoa. Eu estou me entregando, eu estou me submetendo. Eu vou fazer a vontade dessa pessoa. E ele fala, sujeitem-se a Deus, porque se vocês chegarem perto dele, ele chegará perto de vocês. Ou seja, quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele se aproxima de você. Não é algo unilateral. Não é eu que corro apenas atrás de Deus. Nem ele que apenas corre atrás de nós. Mas nós nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós. Porque ele já deu o primeiro passo. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele se entregou quando nós não tínhamos nos entregue. Ele nos amou primeiro. Por conta desse amor primeiro, hoje o mínimo que nós devemos fazer é nos entregarmos de volta a ele. E eu acho interessante que aqui Tiago fala sobre nós nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós. E uma coisa está ligada à outra. Nós só conseguimos resistir ao diabo quando nós nos sujeitamos a Deus. Primeiro nós nos sujeitamos a Deus, depois nós resistimos ao diabo. E o diabo, como ele é o famoso cachorrinho de Deus, ele não consegue chegar perto de um servo que está diante do seu Senhor, diante do seu Deus. Se ele chega, ele foge, porque o nosso Deus é mais poderoso do que o nosso inimigo. Por isso, quando nós nos submetemos a Deus, fazemos a vontade dele, buscamos a ele como nosso dever, como um recruta que faz a vontade do seu sargento, do seu soldado, nós fazemos a vontade do nosso Deus, o diabo, ele se afasta correndo de nós. E é isso que nós devemos fazer. Isso é chegar verdadeiramente perto de Deus. Isso é limpar as mãos e o coração, que é o que Tiago também fala. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o seu coração. Purificar o coração é se chegar perto do Senhor. Limpar-se diante dele é estar perto dele. Porque nós não podemos ser limpos por outro, senão pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que se entregou por nós. A nossa fé, ela é verdadeira quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor. Todos aqui conhecem o texto que fala que a fé sem obras é morta. E para nós demonstrarmos que verdadeiramente nós temos uma amizade com Deus e não uma amizade com o mundo, a nossa fé, ela vai gerar obras. A fé sem obras, ela é morta porque toda fé verdadeira, toda crença verdadeira, ela gera obras. Toda vez que você lembrar que você crê em Deus, você olha para si mesmo e diz, que obras que eu estou gerando com isso? O que eu tenho feito para demonstrar a minha fé? Se a resposta for nada, que fé é essa que eu estou tendo? A nossa fé precisa gerar obras que demonstram a fé que nós temos no nosso Senhor e no nosso Salvador. Tiago ele nos dá uma lição muito interessante, finalizando o texto, que é, lamentem e chorem. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quem nunca precisou de um ombro amigo, de alguém ao seu lado, num momento de choro, num momento de angústia, numa tristeza? Ter alguém do lado, ter alguém para ouvir o seu desabafo. Teve uma pesquisa em uma revista, não vou ler o nome porque eu não vou saber ler certo, mas ela foi feita com crianças que estavam em hospitais, passando por algum momento muito difícil. Por algum momento de doença, de tristeza, talvez algumas perderam algum ente querido, estavam passando por momentos tristes e ruins. E essa pesquisa foi feita com crianças, meninos e meninas,
que tinham uma pessoa ao seu lado, o melhor amigo ao seu lado, e aqueles que não tinham, que não podiam ter. E ela demonstrou que essas crianças que tinham o seu melhor amigo do seu lado, elas tinham uma recuperação muito mais rápida. Algumas passavam por uma dor muito menor do que aquelas que não tinham o melhor amigo do seu lado. E isso não é uma coincidência. E também não é diferente na nossa vida cristã. Porque na nossa vida cristã, quando nós temos Deus ao nosso lado, quando nós buscamos e nos lamentamos diante de Deus, nos humilhamos e demonstramos a nossa, como o Tiago diz aqui, tiramos o nosso riso e colocamos a nossa tristeza. Tiramos o nosso sorriso e colocamos o nosso choro diante do nosso Senhor, do nosso Deus. Nós nos entregamos com o coração contrito, humilde, em saber que nós não somos nada sem Ele. Ele nos fortalece. Ele nos dá força. Então, o nosso Deus, ele é o único que pode nos fortalecer em toda e qualquer circunstância. Nosso Deus é o único que pode nos dar força, independente daquilo que nós estamos passando. Viver com Deus é uma escolha. É uma escolha que não é tomada uma vez. Não foi quando você aceitou a Jesus e disse, talvez no seu estudo bíblico, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Como a gente faz na terceira lição do Libertos pela Verdade, ou talvez quando você aceitou o batismo e se batizou, não, aceita Jesus Cristo. Não foi apenas isso. Isso é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Ser cristão não é a mesma coisa do que ser uma pessoa brasileira, que apenas nasceu em uma nação e por isso é considerado um brasileiro. Ou um judeu que nasceu numa família judia. O cristão, ele é a pessoa que aceitou o sacrifício do seu Senhor como um sacrifício suficiente para que ele fosse salvo. E que aceitou viver a vida de acordo com aquilo que o seu Senhor disse que era para ser vivida. E hoje renuncia os prazeres da carne em favor do seu espírito, do Espírito de Deus se manifestar dentro dele. Isso não significa que vai ter uma vida melhor. Isso não significa que vai ter uma vida mais fácil. Isso não significa que vai ter uma vida mais linda, bela e que as flores vão crescer de uma forma muito mais bonita. Muitas vezes isso significa sacrificar a carne todos os dias. Passar por situações que você não queria passar. Mas saber que você está fazendo a vontade do seu Senhor é o que vai trazer a recompensa. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Essa era a palavra que eu queria trazer nessa manhã para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós.